Você sabia que o homem por trás da famosa pintura da Mona Lisa não foi apenas um pintor, mas também um cientista, engenheiro e inventor que idealizou o futuro muito antes dele existir? Hoje, vamos descobrir como Leonardo da Vinci não só transformou a arte, mas também a ciência e a engenharia, deixando um legado que ainda ressoa em nosso mundo moderno. Neste vídeo, vamos explorar a vida fascinante de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história. Prepare-se para mergulhar no Renascimento, onde arte e ciência se fundem de maneira brilhante, enquanto desvendamos as contribuições de Leonardo, desde suas obras-primas até suas invenções visionárias que estavam muito à frente de seu tempo. Neste vídeo, vamos dividir a jornada de Leonardo da Vinci em capítulos, começando com sua infância e formação, passando por suas inovações artísticas e científicas, até entender como ele deixou um legado imortal. E no final, vamos discutir o impacto de sua curiosidade insaciável e como ele se tornou o verdadeiro símbolo do Renascimento. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, na pequena vila de Vinci, na região da Toscana, Itália. Filho ilegítimo de Piero da Vinci, um tabelião de Florença, e uma camponesa chamada Caterina, ele não tinha direito ao sobrenome da família e foi registrado simplesmente como Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou seja, Leonardo, filho de Piero de Vinci. Apesar da ilegitimidade, o pai de Leonardo, Piero, garantiu que ele crescesse em um ambiente relativamente estável e sua família paterna o acolheu em Florença. Durante a sua infância, Leonardo não teve uma educação formal e estruturada, mas seu pai, uma figura importante em Florença, assegurou que o jovem Leonardo fosse introduzido no efervescente ambiente artístico da cidade, um dos maiores centros culturais e comerciais da Europa. Essa cidade era um verdadeiro caldeirão de ideias, onde o Renascimento florescia e o conhecimento, a arte e a filosofia eram valorizados. Esse contexto foi crucial para o desenvolvimento de sua mente curiosa, permitindo que, mesmo sem uma educação tradicional, ele absorvesse uma riqueza de experiências intelectuais e artísticas. Humanistas e artistas da época buscavam inspiração na antiguidade clássica, e esse fervor intelectual certamente moldou a mentalidade de Leonardo desde cedo. Leonardo demonstrava uma enorme curiosidade desde muito jovem, não se contentando apenas com as informações superficiais. Ele procurava entender o porquê das coisas, mergulhando nos mecanismos de funcionamento do corpo humano, das plantas, dos animais e dos fenômenos naturais. Sua mente não separava a arte de ciência, e essa fusão era rara para a época, impulsionada pela redescoberta das filosofias de Aristóteles e Platão. Leonardo via a natureza como um grande mestre, cujas leis poderiam ser desvendadas pela observação meticulosa. Por exemplo, seus cadernos já mostravam estudos detalhados sobre o voo dos pássaros e a movimentação da água, que viriam a influenciar suas invenções e sua arte. Através de sua incessante curiosidade e observação, ele fez uma série de descobertas que o tornaram precursor da ciência moderna. Essa sede de conhecimento, que o levava a dissecar, desenhar e comparar, foi o motor que o impulsionou a ir além do que era aceito, buscando sempre a evidência empírica. Embora a maioria dos historiadores aceite que Leonardo teve uma educação informal, há quem sugira que ele tenha, na verdade, recebido uma educação mais estruturada, possivelmente em um dos seminários ou escolas religiosas de Florença, o que poderia ter proporcionado a ele mais conhecimento e técnicas artísticas. Porém, essa teoria não tem forte respaldo, e é considerada mais uma especulação do que uma realidade comprovada. Leonardo foi levado por seu pai a Florença, no auge do Renascimento, uma cidade que era um verdadeiro centro de aprendizado e inovação. Foi nesse ambiente efervescente que Leonardo, aos 14 anos, deu seus primeiros e decisivos passos no mundo da arte. Ele ingressou no ateliê de um dos artistas mais influentes da cidade, Andrea del Verrocchio, um mestre renomado por sua versatilidade e habilidade em diversas técnicas. No estúdio de Verrocchio, Leonardo não se limitou apenas à pintura e escultura. Ele foi introduzido a uma gama mais ampla de disciplinas,
incluindo a ourivesaria, a metalurgia, a mecânica e a engenharia, refletindo a própria abordagem multidisciplinar de Verrocchio. Verrocchio era famoso por sua maestria em moldar figuras e por sua abordagem inovadora no uso da luz e sombra. Essa técnica, conhecida como chiaroscuro, que enfatiza o contraste entre claro e escuro, seria completamente absorvida por Leonardo e, mais tarde, aplicada de forma magistral em suas próprias obras, elevando o realismo a um novo patamar. O ateliê de Verrocchio era um verdadeiro polo de talentos, frequentado por futuros grandes nomes como Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio. No entanto, o que realmente fez a diferença para Leonardo foi a liberdade criativa que ele encontrou nesse ambiente. Ele não se limitou apenas a reproduzir o estilo de Verrocchio. Ele começou a questionar as técnicas existentes e a explorar a arte sobre uma nova ótica, impulsionado por sua curiosidade insaciável. A lendária história de que Leonardo teria sido responsável por pintar um dos anjos no batismo de Cristo de Verrocchio, superando a qualidade do próprio mestre, ao ponto de Verrocchio exclamar: "Da Vinci, você me fez parecer um amador", ilustra bem o rápido e precoce desabrochar de seu talento inigualável. Essa influência de Verrocchio foi decisiva na formação inicial de Leonardo, mas mais do que aprender a arte de pintar, Leonardo desenvolveu um interesse profundo pela anatomia humana, pela mecânica e pelos fenômenos naturais, um interesse que guiaria toda a sua carreira e o levaria a transcender as fronteiras da arte. Após sua passagem pelo ateliê de Verrocchio, Leonardo, já com cerca de 20 anos, começou a desenvolver suas próprias obras e a se destacar de seus contemporâneos. Em 1483, recebeu a encomenda de uma pintura para o altar de uma capela em Milão, a Virgem dos Rochedos. Essa obra se tornaria um dos maiores marcos do Renascimento, revelando uma maturidade artística e uma abordagem revolucionária. Mais do que uma simples pintura religiosa, a Virgem dos Rochedos mostra a genialidade de Leonardo na aplicação de suas observações científicas à arte. Ele introduziu e aprimorou a técnica do esfumato, que permitia transições suaves e quase imperceptíveis entre luz e sombra, criando uma profundidade, um realismo e uma atmosfera enigmática nunca antes vistos. A sua habilidade em representar a natureza com uma precisão quase científica ficou claramente evidente nas rochas, cavernas e plantas que cercam os personagens. Isso reflete, mais uma vez, a curiosidade insaciável de Leonardo, que estudava a anatomia humana, as leis da luz e a física dos objetos para aprimorar sua arte. Outro aspecto notável dessa pintura é a disposição dos elementos. Leonardo, como sempre, usou sua compreensão de geometria e perspectiva para organizar a composição. A Virgem Maria e o Menino Jesus estão posicionados de uma maneira que respeita as leis na proporção, enquanto o cenário e os personagens interagem de forma harmoniosa e cientificamente concebida. É importante mencionar que existem duas versões autênticas desta obra, uma no Louvre em Paris e outra na National Gallery em Londres, o que demonstra o impacto e a demanda por essa peça singular. Desde suas primeiras obras, Leonardo tinha uma visão do mundo que integrava a arte com a ciência. Essa fusão era evidente quando ele começou a se aprofundar no estudo da anatomia humana e dos movimentos. A observação precisa e detalhada do corpo humano foi fundamental para sua técnica de pintura, permitindo-lhe representar figuras humanas com uma fidelidade impressionante para a época. Ele ia além da mera representação, buscando entender a estrutura óssea, a musculatura e até mesmo a forma como as emoções se manifestavam no rosto e nos gestos. É importante destacar que Leonardo não apenas estudava a anatomia humana por interesse científico, mas também aplicava seus conhecimentos na arte. Por exemplo, ao pintar A Última Ceia, ele usou suas observações sobre os músculos faciais e as emoções humanas para representar os apóstolos com expressões intensas e realistas, conforme a reação de cada um à revelação de Jesus sobre a traição. Cada gesto e expressão foi pensado com base em suas investigações, mostrando como ele sempre combinava a arte com um raciocínio científico profundo.
Além disso, seus desenhos preparatórios para diversas obras revelam uma mente que analisava cada detalhe, desde o drapeado das vestes até a iluminação de um cenário, tudo com uma base científica. Embora a maioria dos historiadores acredite que a primeira grande obra de Leonardo tenha sido A Virgem dos Rochedos, algumas teorias sugerem que ele pode ter começado a criar quadros mais complexos ou outros estudos logo após sua entrada no ateliê de Verrocchio. Alguns estudiosos argumentam que Leonardo também teria trabalhado em projetos mais experimentais, como suas primeiras invenções e desenhos mecânicos, mas esses projetos não foram totalmente documentados. Em relação às suas primeiras pinturas, há também um debate sobre a verdadeira influência de Verrocchio. Embora muitos considerem que Leonardo tenha sido influenciado por seu mestre, alguns argumentam que ele já possuía um estilo único que logo o afastaria das influências de seu tempo, como se vê nas inovações técnicas e artísticas que ele introduziu. Leonardo da Vinci não era apenas um artista, ele foi um verdadeiro polímata, alguém que tinha um interesse insaciável e uma sede insaciável por todos os campos do conhecimento. Sua curiosidade ia muito além da pintura e escultura, e ele mergulhou profundamente em áreas como a anatomia humana, a mecânica, a botânica, a geologia, a ótica, a hidráulica e até mesmo na criação de máquinas militares. O que o tornava único não era apenas o interesse por tantas disciplinas, mas a maneira como ele unia seus conhecimentos de diferentes áreas para criar soluções inovadoras. Ele via o mundo como um vasto laboratório, e cada fenômeno, desde o voo de um pássaro até o fluxo da água, era um convite à investigação e ao aprendizado. Desde cedo, ele era fascinado pelos fenômenos naturais e pela anatomia humana. Em sua juventude, ele fez observações detalhadas sobre como o corpo humano se movia, realizando dissecações para entender melhor a musculatura, o sistema esquelético e os órgãos. Sua capacidade de observar e documentar a natureza com uma precisão científica sem precedentes foi uma das características que o destacou de outros cientistas da época. Ele não se contentava com a superfície, mas buscava a essência e o funcionamento interno das coisas, registrando meticulosamente cada descoberta em seus famosos cadernos. Leonardo da Vinci é amplamente conhecido por seus cadernos repletos de invenções e projetos. Durante sua vida, ele desenhou centenas de máquinas e dispositivos, muitos dos quais estavam séculos à frente de seu tempo. Alguns de seus projetos mais notáveis incluem o helicóptero, o tanque de guerra, a máquina de voo humano e o paraquedas. Embora muitas dessas invenções nunca tenham sido construídas devido às limitações tecnológicas da época, os desenhos que ele deixou revelam um nível de inovação e visão impressionante. Por exemplo, o tanque de guerra de Leonardo, projetado no final do século XV, era uma grande carruagem blindada, com canhões montados ao redor dela. Embora fosse uma ideia revolucionária para a guerra, o tanque nunca foi construído porque a tecnologia da época, incluindo motores e sistemas de propulsão, não estava preparada para a fabricação de um veículo funcional como esse. Outra invenção notável foi a máquina de voo. Leonardo desenhou várias versões de dispositivos para permitir que os seres humanos voassem, inspirando-se na observação detalhada de pássaros e outros animais voadores. Sua mais famosa invenção neste campo foi o parafuso helicoidal aéreo, hoje reconhecido como uma forma primitiva de helicóptero, antecipando em séculos o princípio do voo vertical. Seus estudos do voo, embora não resultassem em máquinas funcionais na época, foram pioneiros na aerodinâmica e na biomecânica. Além das invenções mecânicas, Leonardo também trabalhou extensivamente como engenheiro e arquiteto. Em Milão, sob a direção do duque Ludovico Sforza, ele foi encarregado de vários projetos ambiciosos, incluindo o planejamento de canais, a construção de fortificações militares e até mesmo sistemas de aquecimento para as salas do castelo. Embora muitos de seus projetos de engenharia não tenham sido realizados, eles eram extremamente detalhados e mostram sua capacidade única de unir teoria e prática de maneira inovadora. Um dos exemplos mais impressionantes de sua engenharia é a ponte projetada por Leonardo para atravessar o Bósforo em Istambul, por encomenda do sultão Bayezid II.
Embora essa ponte nunca tenha sido construída, seus desenhos foram redescobertos no século XX e serviram de inspiração para a construção de uma ponte semelhante na Noruega, erguida em 2001, mostrando a precisão e a aplicabilidade de seus conceitos mesmo após 500 anos. Leonardo também tinha um grande interesse em como as cidades poderiam ser melhoradas. Ele projetou várias ideias de cidades ideais com sistemas de ruas amplas e bem planejadas, além de sistemas de saneamento avançados e distribuição de água, buscando soluções para problemas urbanos comuns na época, como inundações e saneamento precário. Seu profundo interesse pela engenharia hidráulica o levou a estudar maneiras de controlar os rios e as águas pluviais para prevenir inundações, um problema recorrente nas cidades italianas. Outro campo onde Leonardo se destacou foi a anatomia humana. Ele realizava dissecações em cadáveres, uma prática usada e muitas vezes restrita na época, e produziu desenhos anatômicos de impressionante precisão e beleza artística. Seus estudos revelaram uma compreensão notável da musculatura, do sistema esquelético, dos órgãos humanos e até mesmo dos vasos sanguíneos e nervos. Seus desenhos anatômicos eram tão detalhados e à frente de seu tempo que ainda são considerados avançados até os dias de hoje e foram fundamentais para o desenvolvimento da medicina moderna, embora muitos só tenham sido redescobertos séculos depois. Em seus cadernos, Leonardo também fez observações pioneiras sobre o funcionamento do coração, o movimento do sangue e a circulação. Ele documentou o funcionamento do corpo humano com uma precisão que só seria superada séculos depois por cientistas como William Harvey, que formalizou a teoria da circulação sanguínea. A abordagem de Leonardo via o corpo humano não apenas como uma obra de arte, mas como uma complexa máquina biológica a ser compreendida em seus mínimos detalhes. O que tornava Leonardo da Vinci diferente de muitos outros pensadores e cientistas de sua época era o seu método de trabalho. Ele aplicava o que hoje chamamos de método científico. Observava minuciosamente, questionava as premissas estabelecidas, experimentava para testar suas hipóteses e então documentava suas descobertas de forma exaustiva. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que aceitavam teorias baseadas em textos antigos sem questioná-las, Leonardo procurava sempre testar suas hipóteses por meio de experimentos e observações práticas diretas, confiando na experiência como a verdadeira mestra. Leonardo documentava meticulosamente tudo o que via e aprendia. Seus cadernos estão cheios de anotações, esboços e desenhos que ilustram suas investigações e a evolução de seu pensamento. Por exemplo, ele realizou estudos aprofundados sobre a física da luz e da sombra, criando modelos para entender como a luz refletia em superfícies e como ela afetava a percepção de objetos e a tridimensionalidade. Esses estudos influenciavam não apenas a perfeição de sua pintura e a técnica do esfumato, mas também lançaram as bases para o desenvolvimento da ótica na ciência. Sua abordagem empírica foi um passo crucial para a transição do pensamento medieval para a ciência moderna. Embora Leonardo tenha projetado muitas invenções impressionantes, é importante notar que muitas delas eram impraticáveis para a época, devido à limitação das tecnologias disponíveis. A ideia do tanque de guerra, por exemplo, tinha um grande potencial militar, mas era impossível de ser construído com os recursos e materiais da época, como fontes de energia eficientes e ligas metálicas adequadas. Além disso, muitos de seus desenhos eram mais filosóficos do que funcionais, sendo reflexos de sua curiosidade e imaginação criativa, e da sua busca por entender princípios fundamentais, mas não necessariamente voltados para a produção prática em larga escala. Outra divergência importante está na máquina de voo. Alguns estudiosos acreditam que Leonardo estava mais interessado em testar os limites da física e da aerodinâmica e em entender os princípios do voo dos pássaros, do que em criar um verdadeiro dispositivo de voo tripulado e funcional no sentido moderno. Hoje, sabemos que as ideias de Leonardo sobre voo, com base em força muscular humana ou mecanismo simples, eram falhas para o propósito de voo sustentado. Mas a maneira como ele estudou e documentou esses conceitos foi um passo importante para o desenvolvimento da aviação séculos depois, fornecendo os primeiros fundamentos teóricos. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade.
Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Leonardo da Vinci não apenas foi um dos maiores artistas do Renascimento. Ele transformou a arte em um campo que integrava ciência e filosofia. Suas obras não eram apenas expressões de beleza estética, mas também possuíam uma profundidade científica e emocional que as tornava únicas. A sua abordagem inovadora, ao combinar estudo anatômico, luz e sombra, o chiaroscuro, perspectiva e composição, fez com que suas pinturas se destacassem como marcos de realismo e expressividade. A técnica mais famosa de Leonardo, o esfumato, permitia transições suaves e quase imperceptíveis entre luz e sombra, criando profundidade e realismo. Essa técnica foi aplicada pela primeira vez de forma marcante em sua obra Mona Lisa, onde o sorriso enigmático da figura parece mudar dependendo do ângulo de visão. Essa maestria de Leonardo na manipulação da luz e da percepção visual ainda fascina os espectadores até hoje. Além do esfumato, Leonardo também dominava o chiaroscuro, utilizando contrastes acentuados de luz e escuridão para conferir dramaticidade e volume às suas figuras, como visto em muitas de suas obras. Além disso, Leonardo foi pioneiro na representação do movimento humano e das emoções. Em A Última Ceia, por exemplo, ele não apenas retratou o momento em que Jesus anuncia que seria traído, mas também usou o movimento dos apóstolos e suas expressões faciais para criar uma narrativa emocional intensa, algo que nunca antes havia sido feito de forma tão realista na arte ocidental. A maneira como ele capturou a emoção e o drama por meio de gestos e expressões foi uma inovação que influenciaria gerações de artistas, tornando-se um modelo para a representação da psicologia humana na pintura. Leonardo da Vinci acreditava que a arte e a ciência estavam profundamente conectadas. Ele usava seus estudos científicos para aprimorar sua pintura, aplicando o conhecimento da anatomia humana, da ótica e da física para criar obras de arte mais realistas e impactantes. Um exemplo clássico disso é seu estudo sobre a anatomia humana. Durante anos, Leonardo fez dissecações em cadáveres humanos, observando e desenhando minuciosamente a musculatura, os ossos, os órgãos internos e até mesmo o sistema vascular e nervoso. Esses desenhos anatômicos não só ajudaram a melhorar a precisão de suas figuras humanas nas pinturas, mas também estabeleceram as bases para a ciência da anatomia moderna, sendo considerados tratados visuais altamente avançados para seu tempo. Muitos de seus estudos sobre o funcionamento do corpo humano só seriam redescobertos e plenamente compreendidos séculos depois. Além disso, Leonardo fez grandes contribuições para a física da luz. Ele estudou como a luz e as sombras interagiam com os objetos e com os olhos humanos, o que lhe permitiu criar representações realistas de espaço e profundidade. Ele foi um dos primeiros a aplicar esses princípios de ótica em suas pinturas, utilizando a luz para criar volume e dar uma sensação de tridimensionalidade, compreendendo como a luz era refletida e absorvida pelas superfícies e como isso afetava a percepção visual. Embora muitos de seus projetos e invenções não tenham sido concretizados em sua vida, o impacto de Leonardo na ciência foi imenso. Seus cadernos, repletos de anotações e desenhos, mostraram ao mundo a importância da observação e da experimentação científica. Leonardo foi um dos primeiros a usar o método científico, que mais tarde seria formalizado por cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton. Ele documentou suas descobertas de forma meticulosa, desenhando modelos de experimentos e observações que, se seguidos, poderiam fornecer respostas precisas sobre fenômenos naturais. Ele confiava na experiência empírica como a verdadeira mestra do conhecimento. Na área da medicina, seus estudos anatômicos e seus desenhos precisos do corpo humano, como o famoso desenho do feto no útero,
ajudaram a expandir o entendimento da anatomia humana. Ele também fez observações importantes sobre o sistema circulatório, um passo significativo para o entendimento da função do coração e da circulação do sangue, algo que só seria formalizado mais de 200 anos depois com William Harvey. No campo da engenharia, Leonardo projetou uma série de dispositivos, incluindo máquinas de guerra, dispositivos hidráulicos e pontes inovadoras. Muitos desses projetos, como a ponte de Leonardo para o Bósforo, não foram construídos durante sua vida, mas suas ideias estavam muito à frente de sua época, e vários deles seriam utilizados posteriormente, como o conceito da bomba centrífuga, um dispositivo que foi patenteado apenas no século XX. Ele também investigou a geologia, estudando a formação de rochas, fósseis e a erosão do solo, demonstrando uma compreensão precoce dos processos geológicos. O legado de Leonardo da Vinci transcendeu seu tempo e continua a influenciar campos tão diversos quanto a arte, a ciência e a engenharia. Sua abordagem interdisciplinar, em que arte e ciência se entrelaçam, foi um modelo para muitos pensadores e cientistas posteriores. Sua curiosidade insaciável e sua habilidade em ver conexões entre áreas aparentemente desconexas foram fundamentais para seu impacto duradouro. Muitas das suas invenções, como o tanque de guerra, o helicóptero e os dispositivos de voo, embora nunca tenham sido construídas, inspiraram gerações de engenheiros e inventores. Suas observações sobre o movimento dos corpos e a luz influenciaram não apenas a pintura, mas também o desenvolvimento da física e da engenharia, estabelecendo as bases para inovações que só seriam realizadas muitos anos depois. A sua visão antecipou conceitos da robótica e da inteligência artificial, que buscam em seus desenhos os primeiros princípios de automação. Leonardo também é amplamente reconhecido como o maior símbolo do Renascimento, um período de grande efervescência cultural e científica. Ele era, de fato, o homem que personificava o espírito desse movimento, a busca incessante pelo conhecimento, a fusão entre arte e ciência e a exploração do potencial humano em sua plenitude. Embora a maioria dos historiadores concorde com a importância de Leonardo na arte e na ciência, alguns estudiosos ainda discutem até que ponto ele foi uma figura de transformação científica. Alguns argumentam que seus projetos de engenharia, como o tanque de guerra e as máquinas voadoras, eram mais experimentais do que práticos e não tiveram impacto imediato na sociedade de sua época. Eles veem seus cadernos mais como um registro de sua genialidade e curiosidade do que como um manual de invenções prontas para aplicação. Outros sugerem que a contribuição de Leonardo para a medicina foi superestimada, pois suas descobertas anatômicas nunca foram publicadas durante sua vida e, portanto, não tiveram aplicação prática até muito depois de sua morte. No entanto, mesmo essas ideias divergentes reconhecem o impacto duradouro de sua abordagem interdisciplinar e o valor de seus estudos como antecipação de conceitos futuros. A discussão reside mais na natureza do impacto imediato versus o legado a longo prazo de suas descobertas. O legado de Leonardo da Vinci é vasto, mas seu impacto mais imediato e visível se encontra na arte. Ele não foi apenas um mestre da pintura, mas também um revolucionário da forma como a arte era entendida e praticada. Ao integrar a ciência e a filosofia com a técnica artística, ele deu início a uma nova era na pintura. Suas obras, como A Última Ceia e Mona Lisa, tornaram-se ícones culturais universais, sendo analisadas, replicadas e reinterpretadas continuamente por gerações de artistas. O sfumato, sua técnica de transição suave entre luz e sombra, foi amplamente adotada e aprimorada por artistas como Caravaggio e Rembrandt, e continua a influenciar a pintura até os dias de hoje. Essa técnica não apenas criou profundidade, mas também uma atmosfera de mistério e profundidade emocional nas figuras, algo que esses mestres posteriores souberam explorar em seus próprios estilos. O impacto de Leonardo não se limita à pintura realista, mas também à maneira como ele tratava as figuras humanas com uma profundidade emocional e científica. Sua habilidade em capturar a natureza humana em suas expressões e gestos
se tornou um modelo para os artistas do Renascimento, como Michelangelo, e seguiu influenciando a arte ocidental até o período moderno. A sua forma de retratar a psicologia humana influenciou não apenas artistas visuais, mas também escritores e dramaturgos que buscaram a complexidade em seus personagens. Embora as contribuições de Leonardo para a ciência não tenham sido amplamente reconhecidas durante sua vida, elas se tornaram uma parte integral de sua herança intelectual. Leonardo foi um pioneiro no uso do método científico, que ele aplicava em suas observações e experimentos. Ele foi um dos primeiros a observar a natureza com precisão científica, documentando tudo o que via em seus cadernos e criando modelos para experimentos que mais tarde influenciariam as descobertas da ciência moderna. Os estudos anatômicos de Leonardo, por exemplo, foram redescobertos apenas no século XIX e foram fundamentais para o desenvolvimento da medicina moderna. Suas observações sobre o corpo humano, os músculos e os órgãos internos estavam bem à frente de sua época, estabelecendo as bases para a anatomia científica. Além disso, ele foi uma das primeiras pessoas a estudar o sistema circulatório de forma minuciosa, muito antes da descoberta formal de William Harvey sobre a circulação do sangue. Seus desenhos anatômicos são hoje considerados verdadeiros tratados visuais, revelando uma compreensão extraordinária da fisiologia humana. Na engenharia, muitos de seus projetos, como o tanque de guerra, o helicóptero e a máquina de voo, estavam muito à frente de sua época. Embora muitos desses dispositivos nunca tenham sido construídos, seus desenhos e conceitos tiveram um impacto direto nas gerações seguintes de engenheiros e inventores. A ideia do tanque de guerra, por exemplo, foi retomada e transformada em realidade durante a Primeira Guerra Mundial, demonstrando a visão futurista de Leonardo. Leonardo da Vinci é considerado um dos primeiros a aplicar o método científico, que combina observação, experimentação e registro detalhado. Ele não apenas registrava suas observações, mas também procurava entender os fenômenos de maneira prática, criando experimentos para testar suas ideias. Sua metodologia era empírica, confiando na experiência direta como a fonte mais fidedigna de conhecimento, ao contrário da dependência exclusiva em textos antigos que era comum na época. Sua metodologia influenciou profundamente a ciência moderna, pois ele foi um dos primeiros a adotar uma abordagem empírica para entender o mundo natural. Por exemplo, seus estudos sobre a dinâmica dos fluidos e a gravitacionalidade foram conceitos que foram mais tarde fundamentais para o desenvolvimento da física e da engenharia. O legado de Leonardo também inclui uma teoria de como os pássaros voam, que antecipa o estudo moderno da aerodinâmica, fornecendo os primeiros insights sobre princípios como a sustentação e o arrasto. Embora muitos de seus projetos de engenharia e arquitetura não tenham sido concretizados durante sua vida, eles foram fundamentais para o desenvolvimento de novas abordagens no campo da engenharia civil e militar. Seus desenhos de pontes, por exemplo, foram redescobertos séculos depois e se tornaram modelos para construções modernas, como a Ponte da Noruega, inspirada em seu projeto para o Bósforo. Em seus cadernos, Leonardo também registrou ideias sobre como melhorar a infraestrutura urbana, como sistemas de drenagem e saneamento, e até mesmo propôs melhorias para fortalezas e estruturas militares, demonstrando uma visão holística para o planejamento urbano e a defesa. Ele foi, de fato, um visionário no campo da engenharia hidráulica, criando conceitos para o controle de rios e a distribuição de água que foram utilizados posteriormente em vários projetos. Suas ideias para cidades ideais, com múltiplos níveis e canais, antecipavam soluções para problemas de tráfego e higiene, que ainda seriam desafios por séculos. A grandeza de Leonardo da Vinci só foi completamente reconhecida após sua morte, mas desde o Renascimento, ele foi visto como um modelo para os intelectuais e artistas. Sua abordagem multifacetada e sua habilidade em unir arte, ciência e filosofia o tornaram um ícone eterno. Sua figura foi exaltada em várias correntes artísticas, filosóficas e científicas, principalmente no século XIX, quando o Renascimento foi redescoberto e reverenciado,
e a publicação de seus cadernos revelou a extensão de seu gênio científico. Hoje, ele é considerado o maior representante do Renascimento, um período que celebrou a busca pelo conhecimento e a união entre o intelecto e a criatividade. Sua vida e obra continuam a inspirar artistas, cientistas e engenheiros, sendo constantemente estudadas e celebradas. Leonardo não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo atemporal da capacidade humana de inovar e transcender fronteiras do saber. Embora o legado de Leonardo seja amplamente reconhecido, há algumas divergências sobre como ele deve ser classificado em termos de sua contribuição científica. Muitos estudiosos sugerem que suas ideias científicas estavam mais no campo da especulação do que da experimentação prática. Embora ele tenha sido um observador e documentador brilhante, alguns argumentam que suas ideias não foram suficientemente aplicadas ou difundidas para provocar mudanças imediatas no mundo da ciência em sua época. Além disso, o debate sobre a relação de Leonardo com os seus contemporâneos também existe. Alguns sugerem que ele foi uma figura isolada e que suas ideias estavam além de sua época, enquanto outros argumentam que ele teve influências diretas de outros cientistas e filósofos contemporâneos e que a interdisciplinaridade era um traço do próprio Renascimento. A discussão sobre seu legado muitas vezes se centra em se ele foi um gênio solitário que antecipou o futuro ou um produto excepcional de seu tempo, que absorveu e sintetizou o conhecimento de sua era de forma inigualável. Leonardo da Vinci era sem dúvida uma das mentes mais brilhantes da história, mas sua personalidade também era marcada por aspectos mais complexos. Ele era por vezes visto como um homem solitário, profundamente imerso em seus estudos e projetos. Sua obsessão pela perfeição o levou a um comportamento impulsivo e às vezes contraditório. Ele era notoriamente procrastinador e frequentemente abandonava projetos no meio, como a famosa pintura da Batalha de Anghiari, que nunca foi concluída. Seu perfeccionismo era tão intenso que muitas obras ficavam inacabadas ou eram aprimoradas ao longo de anos, pois ele nunca se dava por satisfeito. Além disso, Leonardo não era apenas um gênio criativo, mas também alguém com uma curiosidade insaciável, que lhe dava uma necessidade quase imperiosa de entender o mundo ao seu redor. Isso não se limitava à arte ou à ciência, mas se estendia a todas as áreas do conhecimento, como a geologia, botânica e até mesmo a filosofia. Essa característica fez com que ele fosse muitas vezes visto como um homem distante, obcecado pelo entendimento completo das coisas, o que por vezes o afastava das interações sociais mais convencionais. Leonardo teve várias amizades e relações ao longo de sua vida, mas ele também foi descrito como alguém que mantinha certa distância emocional das pessoas. Ele se rodeava de assistentes, discípulos e amigos, mas sempre manteve uma aura de mistério e distanciamento. Sua rivalidade com Michelangelo é uma das mais famosas da história da arte. Embora ambos fossem gigantes do Renascimento, suas personalidades não podiam ser mais diferentes. Enquanto Leonardo era considerado elegante, charmoso e sociável, Michelangelo era introvertido e impulsivo, com uma personalidade difícil. Essa diferença de temperamento alimentou uma rivalidade amarga, especialmente quando ambos foram incumbidos de pintar murais em lugares próximos em Florença, como a Sala dos 500 no Palácio da Signoria. A tensão entre eles era palpável, e a disputa ficou ainda mais intensa quando Leonardo, com seu estilo mais detalhado e meticuloso, e Michelangelo, com o seu trabalho mais robusto e expressivo, eram dois titãs em uma competição aberta. Além de Michelangelo, Leonardo também teve atritos com outros contemporâneos, como Sandro Botticelli, que, segundo alguns relatos, não compartilhava da mesma visão artística de Leonardo. No entanto, ao contrário de Michelangelo, Leonardo era conhecido por ser menos agressivo em suas disputas e preferia se afastar de conflitos diretos, muitas vezes optando por manter sua distância das discussões públicas. Apesar de sua natureza isolada e de seus desafios em formar relações duradouras, Leonardo da Vinci era extremamente generoso.
Ele frequentemente oferecia dinheiro e alimentos aos necessitados, e era conhecido por sua bondade. Um aspecto importante de sua personalidade era o amor pelos animais. Ele não apenas era vegetariano, uma raridade para a época, como também comprava pássaros de mercado para libertá-los. Esse amor pela natureza e sua empatia se refletiam em seus estudos científicos, especialmente em sua observação minuciosa de animais e plantas. Além disso, Leonardo mantinha uma relação muito próxima com seus assistentes e discípulos, especialmente com Gian Giacomo Caprotti, apelidado de Salai, um jovem que se tornou seu aprendiz e amigo íntimo. Embora a relação entre eles fosse marcada por diversas controvérsias, incluindo rumores de que Salai foi amante de Leonardo, é claro que Leonardo nutria uma afeição genuína por ele. Salai, por sua vez, era conhecido por ser travesso e propenso a cometer pequenos furtos, o que acabou gerando tensões, mas também criou uma relação peculiar de companheirismo e dedicação, com Salai permanecendo com Leonardo por mais de 25 anos. Apesar de sua genialidade, Leonardo também era alguém que constantemente se questionava sobre o significado da vida e o papel do ser humano no universo. Sua busca por respostas era incansável, mas ele também expressava dúvidas existenciais em suas anotações. Muitos de seus cadernos estão repletos de reflexões sobre morte, imortalidade e a natureza humana. Leonardo, por exemplo, foi profundamente influenciado pelos textos de Vitrúvius, o arquiteto romano, que acreditava que o corpo humano representava a harmonia universal entre o macrocosmo e o microcosmo. O famoso homem vitruviano, que Leonardo desenhou, foi uma tentativa de representar essa conexão entre o corpo humano e o universo, simbolizando a busca de Leonardo por uma compreensão mais profunda do cosmos e da proporção divina inerente à criação. Suas reflexões mostram um homem que, mesmo com sua vastidão de conhecimentos, compartilhava das inquietações filosóficas mais profundas da humanidade. Então, o que aprendemos hoje sobre o incrível Leonardo da Vinci? Ao longo deste vídeo, vimos como ele não foi apenas um mestre da pintura, mas também um cientista, engenheiro e inventor, cujas ideias e inovações estavam séculos à frente de seu tempo. Desde a criação de algumas das mais icônicas obras de arte, como a Mona Lisa e a Última Ceia, até suas invenções mecânicas e seus estudos anatômicos, Leonardo se destacou por unir arte e ciência de forma única. Exploramos sua visão interdisciplinar, que, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, não separava os campos do conhecimento. Ele acreditava que o estudo da natureza e da anatomia humana deveria ser uma extensão da arte, e suas observações e descobertas científicas influenciaram não apenas a medicina, mas também a engenharia e a física. Vimos como sua curiosidade insaciável o impulsionou a observar, questionar e experimentar, tornando-o um precursor do método científico moderno. Ele não apenas sonhava com o futuro, mas lançava as bases para inovações que moldariam nosso mundo, desde a aviação até a compreensão do corpo humano. O legado de Leonardo nos inspira a cultivar a curiosidade, a observação e a busca incessante pelo conhecimento, características que o tornaram um verdadeiro gênio universal. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio, curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!